seja convosco. Assenta no seu lugar. Você que está aqui, você que está em casa, aumenta o som do seu celular para você ouvir melhor a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite de Páscoa. Toda a humanidade comemora esse dia, a humanidade cristã comemora nesse dia a Páscoa, né? A ressurreição do Senhor Jesus. Para falar de ressurreição, eu quero falar com vocês sobre atitudes, sobre falar de Jesus para as pessoas e fazer o que nós vimos agora há pouco aqui, na encenação do Ministério Infantil, falando sobre Ele ressuscitou. Aleluia. Quem estava lá junto com Maria ouviu o que ela disse. E quem está aqui e quem estiver com você, a partir de agora, vai ouvir você falar o que Jesus pode fazer. Amém? Diga glória a Deus. Vamos entender então. Lemos 2 Reis, capítulo 5, e a pergunta é: quem é esta menina de 2 Reis, capítulo 5? Ela não tem nome. Então você pode dar um nome a essa menina. Você pode chamá-la por um nome X. Você pode chamá-la de Rod, de Maria, de Antônia, de Joana. Você pode dar um nome para esta menina. Jesus, ele fala no livro de Lucas, ele diz assim, olha: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Se nós olharmos agora para esse texto, e para o que esse texto, ele está falando conosco, ele traz a pessoa de uma menina, de uma adolescente, de uma garota. E Jesus, ele diz: deixa eles vir a mim, porque mesmo agora nós vamos ver as qualidades e o que está acontecendo. Porque esta menina, ela é uma escrava dentro daquela casa. Escrava ou serva, a situação dela é a mesma. Ela não tem direito a salário, ela não tem direito a pagamento, ela não tem direito a 13º, ela não tem direito a presente, ela não tem direito a nada, porque aquela menina é uma escrava dentro daquela casa. Ela é uma serva, ela está aprisionada a serviço daquela família. Se fosse o contrário, a situação, como você agiria? E qual a maneira que você faria diante de uma situação da qual ela que está naquela casa está vendo todos os dias? Você sabe que quando você leva alguém para dentro da sua casa, essa pessoa conhece todos os seus segredos. É isso mesmo, não? A pessoa sabe a hora que você levanta, a hora que você deita, o que você come, qual é o lençol que você forra a sua cama, qual é a sua comida predileta, o que falta na sua geladeira. É isso mesmo, não? Quantas roupas novas você tem no guarda-roupa, quantas peças usadas, surradas e até rasgadas você tem lá que precisa ser tirado. A pessoa, ela se torna um íntimo dentro da sua casa. Esta menina sem nome, ela está dentro daquela casa e ela conhece todos os segredos daquela família. E ela observa como que eles se posicionam em família e dentro daquela casa. Essa menina, ela percebe que o general, o chefe, a pessoa mais importante da Síria, ela entra dentro de casa. E ela entra lá para o seu quarto separado, porque tem algo que está acontecendo. Algo está fazendo com que aquele homem, ele tome atitudes diferentes.
mas ela tem um relacionamento com a mulher, a esposa, e ela é muito observadora, e ela percebeu que aquele homem, ele tem muitas feridas. As feridas dele são no corpo, está no corpo inteiro. Elas são evidentes. E dias e anos aquilo vai passando. E aquela situação daquele homem incomoda aquela criança. Incomoda aquela menina. E aquela menina tem 3 atitudes a tomar. A primeira, eu me importo. A segunda, não é problema meu. É um problema deles. Porque afinal de contas, eles não são minha família. Eles não são nada meu. Eles são os ricos e eu sou a pobre. Eles são os poderosos e eu sou a serva. Eles são os livres e eu sou a escrava. Isso não é um problema meu. São 3 atitudes que aquela menina podia tomar diante desta situação que ela está vivenciando dentro da casa de Naamã, general da Síria, um homem importantíssimo. Quantas pessoas eles recebem em casa? Quantas pessoas estão sobre a tutela e o serviço daquele general? Quantas criadas, quantas empregadas, quantos servos tem na casa desta família? A Bíblia não diz, porque a Bíblia está destacando a pessoa de uma garota, de uma jovem, de uma adolescente, que dentro daquela casa, embora fosse escrava, ela podia ter dito: não quero nem saber, eles não me trouxeram, quem sabe é castigo de Deus para a vida deles. São atitudes e palavras que infelizmente são tomadas e são faladas por algumas pessoas que têm um conhecimento superficial do Evangelho e do que o Evangelho produz, porque o Evangelho, ele não é um Evangelho de coisas boas acontecendo comigo, então eu vou servir a Deus. A palavra de Deus, ela não é assim, ela é confronto, e quando você conhece a Cristo, você é confrontado. E antes de ser confrontado com o mundo, você é confrontado com você mesmo. Porque afinal de contas você traz de lá toda a bagagem. Desde o seu nascimento, o seu DNA, ele grita dentro de você. Os seus costumes, tudo aquilo que você aprendeu desde os primeiros anos de vida, ele começa a gritar dentro de você. Quando você tem um encontro, quando você está diante de um evangelho que produz, ou pelo menos deveria produzir uma mudança. É por isso que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para nos resgatar e para que em nós fosse produzido uma mudança de vida, de atitude, de pensamento, porque o reino dos céus dentro de nós, ele promove, ele provoca situações diferentes. Quantos teriam a oportunidade de se vingar? Se fosse hoje, diriam: eu vou para o Ministério do Trabalho, porque é isso mesmo que tem que acontecer. Eu brigo mesmo, porque eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Porque... Calma, nós estamos falando de alguém que não tem salário, de alguém que é escravo na casa, mas de alguém que desde os seus primeiros anos tem pais que plantaram sementes
quem é Deus na vida dela. Você sabe para que serve a Páscoa? A Páscoa do judeu. A Páscoa do judeu, ela tem todo um simbolismo. A Páscoa é aquele dia em que a família se assenta para rezar, para orar, para falar sobre as palavras que dizem a respeito ao dia que eles estão lá no Egito e eles são tirados do Egito. Sabe o que a Bíblia diz? Com mão forte e com braço estendido, o Senhor tirou aquele povo do Egito. E muitos deles não queriam sair do Egito, mas eles se aventuraram. Quando alguns disseram, à noite, quando o anjo da morte, ele passa sobre o Egito, e todos os primogênitos, cujo sangue não está passado no umbral das portas, aqueles primogênitos são mortos, e eles começam a ouvir o choro, o grito, o pesar daquelas mães e pais, irmãos e primos chorando pelos seus filhos. Então eles dizem, é a hora da saída, é a hora do êxodo, é a hora de você pegar o que você tem e sair correndo em direção à sua liberdade. Muitos saíram do Egito porque saíram envolvidos no meio do povo, mas lá no deserto, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, depois de ter visto com seus próprios olhos o mar se abrir, eles dizem assim, nós não pedimos para estar aqui. Nós estávamos muito bem, porque lá onde a gente estava havia fartura, lá a gente era feliz, lá a gente tinha como sobreviver. Agora nós estamos aqui no deserto com esse homem chamado Moisés, que diz que Deus nos tirou de lá e nos trouxe para cá, e aqui nós estamos passando provações. Agora eu quero perguntar para você, o que é melhor? Ser escravo no Egito ou ser livre no deserto? Quem nunca foi aprisionado não sabe o que é liberdade. Quem nunca deu valor ao deserto vai conseguir chegar na terra prometida, porque o deserto é só uma passagem. O que espera você é a terra prometida. O deserto é um momento circunstancial que todos nós passamos e vivemos, mas a nossa esperança é Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, por mim e por você. Essa menina, meus irmãos, ela tem muitas razões para ter um coração amargurado, como muitas pessoas têm coração amargurado, para guardar aquela mágoa. Antigamente, as pessoas faziam assim, quer ver, ó? Era isso ou não? Quando elas ficavam amarguradas, elas ficavam espraguejando e elas ficavam nervosas, porque elas não tinham acesso, ou não conheciam, ou porque não tinham um coração ensinável e voltado para Cristo. Agora, por que o Senhor trouxe você aqui hoje? Porque o Senhor te chamou? Porque eu passei por lá e foi bom, porque um dia... Não, a obra que Deus começou, ela não terminou, e quem termina a obra não é o homem, quem termina a obra é o Senhor dos exércitos. É Ele quem lapida, é Ele quem trabalha, é Ele quem transforma, é Ele quem muda o nosso coração. Você olha para mim e diz, a pastora Cândida está pronta. Eu não estou pronta, eu preciso ser trabalhada, confrontada todos os dias, lapidada pelo Senhor. Isso é bom para mim? Claro que não.
Isso é ruim para o meu ego, para o meu homem, para o meu corpo, para o meu sentimento. Mas sabe para que isso é bom? Para a minha alma, porque o Senhor tem prazer na sua alma, e o Senhor tem prazer na nossa alma, e Ele está nos aguardando. Atitudes como desta menina muda a história das pessoas. Eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Você já viu uma descarga vazando? Já. Você já foi num banheiro, em algum lugar fora da sua casa, e a descarga estava vazando, e você diz, isso não é problema meu. Você já viu uma torneira pingando, uma torneira aberta, que não é na sua casa, que a conta não é você que vai pagar, e você não fez nada? Não, mas eu queria fazer, mas eu não sei fazer. São coisas pequenas, porque aquela menina não podia curar Naamã, mas ela conhecia alguém que podia. Porque você pode dizer, ah, pastora, a igreja o mês passado estava lotada, agora ela não tem ninguém. Ah, porque isso está acontecendo. Ah, porque eu sei. Irmão, faça a sua parte. O Senhor te chamou e Ele disse, você pode ser como esta menina. Deixa vir a mim, porque delas é o reino do céu. Nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, pelo mesmo Senhor, pela mesma palavra. Nós estamos aqui porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo que nós ouvimos, e elas não têm acesso, e eu não tenho acesso, e alguns de nós vivemos em grupos e departamentos e rol de amizades diferentes, mesmo que o lugar e a situação que você esteja vivendo seja semelhante desta menina. Você pode lembrar das coisas boas que foram plantadas em você. Sim, daquela mamadeira bem feita, lembra? Daquela sopinha batida no liquidificador ou amassada no garfo por quem nunca teve um liquidificador. Daquela água que não era água gelada, mas era aquele filtro de barro, lembra? Aquela água fervida, porque não tinha-se um filtro de barro, mas tinha-se um fogo, que não era um fogão a gás, mas era um fogão de lenha, mas tinha-se algo. Há algo em você que influenciou o seu lado bom. Sabe aquele arroz bem feitinho, bem quentinho? Sabe aquele feijão com bastante água, bem cozido, que colocava muita água porque eram muitas pessoas e ele precisava durar a semana inteira? Na minha casa não era assim. Você está dizendo isso para mim? Glória a Deus pela sua vida. Mas ele era tão bem temperado que ele sustentou e alegrou seu coração. São coisas boas que nossos pais plantaram na nossa vida, coisas boas que eles plantaram em seus corações, e hoje vocês estão aqui. Essa menina, irmãos, ela não tem o nome lá na calçada da fama. Essa menina não está no Guinness Book, ela não está. Ela não está em nenhuma revista, ela não tem milhares de seguidores. Mas essa menina tem um nome escrito no livro da vida. Ela tem um coração voltado para Deus. Ela aprendeu coisas que nós também aprendemos, e a maioria de nós desaprende, ou esquece, ou alguma coisa acontece, ou a dureza da vida, ou as pessoas maltratando você, porque nós somos maltratados todos os dias. Você vai no mercado comprar alguma coisa, a pessoa te maltrata no mercado, você vai pagar pelo que você vai levar, ele maltrata você. É isso mesmo?
Você vai no hospital e você vai tomar uma injeção, está doente, e a pessoa está lá nervoso, cansado do trabalho, e pode ser que ele maltrate você. Eu já fui com pessoas aqui na igreja, em médico particular. Eu vi a maneira como o médico tratou, e eu falei, Deus, eu não quero, nunca vim nesse lugar. Isso não pode acontecer. Você paga para cortar o cabelo, a pessoa não corta do jeito que você quer. É isso mesmo, é isso mesmo. Você compra uma roupa, você paga a roupa, não deu certo, você vai lá trocar e a pessoa fica duvidando. Mas será que você comprou aqui? Mas quanto que você pagou? Você não sabia que não servia, porque você comprou. Então aquela coisa, essas coisas todas, ela vai te deixando amargurada e você começa a ser seletivo. E desse eu não gosto. Desse aqui também não. Daquele lá, vou pensar se eu gosto. Ai, desse aqui. Ai, eu vou ver. Ai, eu vou ter que ver isso, aquilo. E nós nos esquecemos que nós somos pessoas diferentes. E que um coração amargurado, com ódio, com mágoa, ele não vai fazer você chegar até a presença de Deus. E se ele te levar até a presença do Senhor, você vai olhar para ele e falar assim: o senhor quer alguma coisa comigo? O senhor pretende me usar? Então começa matando fulano que está contra a minha vida. Porque Salomão foi o homem mais sábio da terra. Por quê? Porque quando ele está diante de Deus, ele pode pedir a morte dos seus inimigos. Então ele vai diante do Senhor e ele diz: o que eu quero? Sabedoria. Para que mesmo? Para guiar. Olha aqui. Este teu tão grande povo. O povo não era dele, era de Deus. Ele tinha nada. Mas ele queria sabedoria para errar menos. Porque errar, em algum momento ele erra. Para errar menos. Ué, mas você não pediu a morte dos seus inimigos? Você podia ter pedido riquezas. Mas você não pediu nada disso. Porque ele foi ensinado por um homem que foi o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E antes de morrer ele disse: Salomão, vem cá meu filho, escuta o que eu vou falar com você, entendo o que eu vou falar com você. Sabe por quê? Você vai ser rei, e você precisa seguir os passos, os caminhos, e você precisa obedecer as leis e a voz de Deus. Então entenda isso. Se fosse você, aquela menina, aquela criança, qual atitude você tomaria? Não é problema meu. Quero nem saber, sou escrava aqui. Estão merecendo o que está acontecendo. É isso mesmo? Não, pastora, mas é que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Deixa lá na geladeira, quem sabe um dia, mas hoje o Senhor está dizendo a você: eu podia ter milhares de coisas contra você, mas eu te resgatei, entreguei a minha vida para que você fosse salvo. Agora entenda que coisa maravilhosa. Quando alguém se posiciona na brecha do tempo, da necessidade, na brecha da oração. Você está passando pela rua, tem lá uma sacola plástica aberta no chão, tem lá uma casca de banana, tem lá algo que pode fazer o outro escorregar. Você pode baixar e pegar, e você pode levar até uma lixeira e colocar, mas você diz: quase caí, mas não faz nada. Quantas pessoas estão sofrendo pelo Deus que está dentro de você, pela palavra de Deus que está no seu coração, e essas pessoas não conseguem ouvir, não conseguem chegar, não conseguem receber. Não é porque elas não querem, mas porque falta adolescentes,
jovens, corações liberados, para dizer: olha, eu não posso fazer nada por você, mas tem um homem lá em Israel, um profeta, e se o meu Senhor, o meu dono, aquele que me escravizou, fosse até ele, ele o curaria da lepra. Aí, não tem nada a perder, vou lá para saber o que está acontecendo. E aí você vê o milagre da cura e da libertação na vida desse homem tão importante. É o primeiro passo, é a primeira atitude, é a maneira como você se posiciona, e que Deus olha a maneira como você está posicionado. Sabe quem é essa menina, irmãos? Ela é uma jovem inesquecível. Ah, só pode ser inesquecível, mesmo que ela não tenha o seu nome na calçada da fama, mas ela é inesquecível, assim como seus pais são para você inesquecíveis. E eles te ensinaram boas coisas, e eles falaram com vocês coisas boas, e vocês puderam, nesse tempo de aprendizado, armazenar tudo isso. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, não deixe isso morrer, não. Não deixa, não. A Páscoa, a cruz, o túmulo vazio, eles são para nós memórias, para nós entendermos tudo isso. Sabe por quê? Vai chegar o dia mau na sua vida, vai chegar o dia difícil na sua vida, e no dia mau e no dia difícil, você vai precisar trazer à memória tudo o que você aprendeu de bom desde os seus primeiros dias. Se alguém disser para você: ah, você perdoou, ah não, você é mole demais, perdoa demais. Ninguém aqui é mole demais para perdoar demais. É que você é cheio de Deus demais, que consegue perdoar e liberar o coração. Então, nessa noite, eu quero convidar você que está em casa, e você que está aqui na nave do templo, a liberar esse coração tão grande, tão abençoado, que Jesus te deu. Que esta seja para você uma semana de muitas alegrias, de paz, de tranquilidade. Que o Senhor olhe para você e os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, e a sua casa seja uma casa de profetas, de palavras boas que transformam vidas. Que o Senhor olhe para você e o tempo do deserto ele seja passado, e você comece a viver as benesses do Senhor, no nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais uma transmissão, e fica aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa igreja e participe dos nossos cultos. Fique ligado também nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook, IEQ Torre Forte Roseira. Que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus, e que Deus te abençoe.